Então, vamos imaginar uma situação aqui. Imagina trabalhar em tempo integral, tipo 40 horas por semana, durante um ano inteirinho. Tá, bastante tempo. Muito tempo. E agora imagina que, durante todo esse tempo, nenhuma única mercadoria foi produzida. Tipo, nenhuma venda foi feita, sabe? Nossa, nenhum cliente atendido. Nenhum. A única coisa que a pessoa fez durante esses 12 meses foi preencher formulários do governo, calcular guia de imposto e tentar decifrar aquelas legislações super confusas. Pois é, e para muita gente, isso soaria como, sei lá, um pesadelo distópico, né? Totalmente. Mas a questão é que, para o empreendedor médio no Brasil, isso não é ficção nenhuma. É basicamente só mais uma terça-feira. É um cenário que desafia a lógica, né? E o mais impressionante de tudo é que essa paralisia, ela meio que se esconde atrás de uma fachada de normalidade. A gente normalizou o absurdo, né? Exato. A gente normalizou o absurdo institucional, acha que é assim mesmo e pronto. E é exatamente esse absurdo que a gente vamos desempacotar isso na nossa análise profunda de hoje. Porque o tema pode até soar um pouquinho árido de início, sabe? Aham. Aquele papo de contador, né? É papo de advogado tributarista sobre o tal do custo Brasil e essa complexidade administrativa. Mas, olha, a promessa hoje para quem está ouvindo é mostrar que isso não é só uma papelada chata. De jeito nenhum. O que os dados mostram é que essa burocracia, na verdade, ela age como um imposto regressivo brutal. E vale a pena a gente dar uma pausa rápida para definir bem isso, né? Porque, tipo, o que significa na prática esse imposto regressivo? Bom, significa basicamente que é um peso que esmaga os mais pobres de forma muito desproporcional, sabe? Aham. Quem tem menos acaba pagando uma fatia muito maior da própria renda, do tempo, da energia, só para sustentar esse sistema todo. Enquanto isso, o pessoal das grandes corporações tem fôlego financeiro para absorver a pancada, né? Exatamente, eles contratam equipes e resolvem. Pois é. Então, o objetivo dessa nossa exploração aqui não é só ficar reclamando de fila de cartório ou de site que cai. Não, a missão é entender a engrenagem, a mecânica por trás de tudo isso. Isso aí. E para guiar esse papo, a gente trouxe uma base bem sólida de fontes. O núcleo da discussão vem de um artigo chamado O Custo Invisível da Burocracia, o entrave estrutural ao desenvolvimento brasileiro. Um material excelente, diga-se de passagem. Muito bom mesmo. E a gente cruzou essas informações com dados históricos daquele relatório Doing Business do Banco Mundial, métricas do Instituto Movimento Brasil Competitivo e também os conceitos do economista Hernando de Soto sobre o mistério do capital. É um conjunto de fontes que, olha, não deixa espaço para achismo. E só para estabelecer o nosso tom desde já, Manda bala. a gente não vai olhar para a desburocratização como um mero ajuste de planilha, sabe? Um detalhe administrativo. Não é só estética. Isso. As fontes convidam a gente a ver a desburocratização como a política pública mais urgente de mobilidade social e, sobrevivência econômica que existe hoje. Tá, então vamos mergulhar na história, porque a história da burocracia tem um começo que é até surpreendente. O pessoal acha que a palavra burocracia sempre foi sinônimo de atraso, mas não é bem assim, né? Não, nem um pouco. Ela já foi considerada o ápice da inovação na administração. Verdade. Se a gente voltar lá nos estudos do Max Weber, o sociólogo ali no fim do século XIX e início do XX, né? Exato. A burocracia weberiana era uma revolução super positiva na época. Mas como assim? Explica melhor pra gente. É que antes de existir a burocracia moderna, as decisões do Estado dependiam só da vontade pessoal de quem estava no poder. Tipo o humor do rei naquele dia. Isso. Dependia do nepotismo, de quem era amigo do barão local, sabe? E o Weber, ele pensou a burocracia como uma forma super racional de organizar as coisas. Previsível e impessoal, né? Exato. A ideia era ter regras claras, arquivos, competência técnica. Era basicamente a passagem daquele absolutismo bagunçado para o império da lei e da eficiência. Caramba, então era para ser literalmente a cura para a bagunça institucional. Era plano original. Mas, lendo o material, eu fiquei bem chocado porque fica muito claro que essa ideia sofreu uma mutação bizarra quando chegou no Brasil. Uma mutação profunda, nossa.
No modelo brasileiro, o que os textos apontam é que a burocracia deixou de ser essa ferramenta que traz previsibilidade, sabe? E virou o quê? Virou uma espécie de mão invisível, mas tipo, às avessas. Em vez de guiar ou proteger o mercado, ela sufoca. Sufoca real. Sim, o tal do custo Brasil virou essa mistura tóxica de complexidade tributária absurda com uma insegurança jurídica que não acaba nunca. Mas aí, deixa eu fazer o papel de advogado do diabo rapidinho. Porque quem defende esse monte de regra, esse excesso de carimbo, geralmente usa aquele argumento de que o Brasil é um país continental, é desigual, é complexo. Velha desculpa. Né? Eles dizem que a gente precisa dessa burocracia super rigorosa para evitar desvio, para combater corrupção, ou sei lá, proteger o trabalhador e o meio ambiente. Como é que as nossas fontes lidam com esse argumento? Olha, é uma ótima provocação. Porque a justificativa oficial para criar quase toda a regra burocrática é sempre essa ideia de proteção. Sempre? É impressionante. Só que o problema é que o texto demonstra com clareza como essa hiperregulamentação gera o efeito exatamente oposto. É um tiro no pé. Total. Quando o Estado cria um labirinto que é simplesmente impossível de ser navegado de um jeito simples e lícito, ele acaba fomentando a corrupção. E a informalidade também, né? Sim, a burocracia excessiva, ela não impede o desvio de dinheiro. Na verdade, ela cria a oportunidade perfeita para um agente público vender uma facilidade. Nossa, faz todo sentido. E pensando nisso, me veio uma analogia na cabeça enquanto eu li o material. É como se tivessem inventado o cinto de segurança, sabe? A intenção do Weber era essa, proteger o passageiro. É proteção lá do começo. Isso. Mas aí o cinto de segurança no Brasil ganhou tanto fecho, tanto cadeado, tanta trava e manual de instrução que os passageiros ficam literalmente imobilizados no banco. Ninguém consegue nem respirar. Exato. Ninguém consegue nem ligar o motor do carro para começar a viagem. E o mais bizarro é que quem fiscaliza o cinto não tá nem aí se o carro tá andando ou não, desde que todos os cadeados estejam trancadinhos. Sensacional. Essa analogia capta perfeitamente a essência da coisa. O mecanismo que era para proteger se converteu na ferramenta principal de mobilização. E aí que entra uma questão que eu achei muito dolorosa no artigo. Como que essa imobilização amassa quem está lá na base da pirâmide? Porque, tem aquele mito popular de que quem mais sofre com imposto e burocracia é o grande empresário bilionário dono de multinacional. Pois é, mas os dados mostram o contrário. Mostram uma mecânica do Estado que gera pobreza no dia a dia da pessoa comum. Como que isso se dá na prática? Olha, o relatório Doing Business do Banco Mundial ilustra isso com um dado que é um verdadeiro soco no estômago. Eu lembro desse número, me deu até um arrepio. O levantamento acompanhou o tempo médio que um empreendedor gasta só para lidar com obrigação tributária, só imposto. E no Brasil, a média fica entre 1.500 a 2.000 horas por ano. Caramba! 2.000 horas. Eu até tentei visualizar isso quando eu li. Pensa comigo, uma jornada padrão aí de 40 horas por semana. E o ano tem umas 50 semanas úteis, tira as férias e tal. Se a gente multiplicar 40 vezes 50 dá as 2.000 horas certinho. É bizarro. É literalmente o que eu falei lá na introdução do programa. É ter um funcionário trabalhando em tempo integral, de janeiro a dezembro, 8 horas por dia, só para calcular imposto. E olha que detalhe absurdo. Isso não é o dinheiro do imposto em si que está sendo pago. Não. É apenas o tempo gasto para conseguir entender como pagar esse imposto. Não, é o custo de tentar estar dentro da lei. Nossa Senhora! E como que isso bate em negócios de tamanhos diferentes? Aí que está a desigualdade. Uma empresa gigante, uma multinacional, ela tem recurso para alugar um andar inteiro num prédio e lotar de advogado tributarista e contador sênior. É um custo alto para eles, mas eles absorvem, né? Repassam para o preço e vira que segue. Exato, eles têm caixa para isso. Agora imagina a dona de uma pequena confecção de bairro. Ou um jovem que está tentando abrir uma agência de design na garagem de casa. Esse cara não tem como contratar um departamento inteiro de conformidade. Não tem. Então quem é que gasta essas 2.000 horas lidando com papelada? É o próprio dono do negócio, sobra tudo para ele.
E cada hora que ele passa preenchendo formulário inútil é uma hora a menos que ele gasta melhorando o produto dele. Uma hora a menos prospectando o cliente. E isso, uma hora a menos inovando, ou até, sabe, simplesmente descansando um pouco. A energia criativa dele é sugada por um buraco negro administrativo. E se a barreira é tão absurdamente alta, se exige um esforço tão surreal só para existir formalmente no papel, eu imagino que muita gente simplesmente desiste e vai para o mercado paralelo, né? É o que mais acontece. A burocracia empurra uma massa colossal de brasileiros trabalhadores direto para a informalidade. E aqui as fontes trazem aquela perspectiva genial do economista Hernando de Soto, né? Ele fala de um conceito super interessante. Sim, o conceito de capital morto. Como que funciona esse lance de capital morto ali no dia a dia da informalidade? Dá um exemplo para quem está ouvindo a gente. Tá, imagina uma confeiteira super talentosa. Ela faz uns bolos incríveis na cozinha da casa dela. Certo. Ela tem habilidade técnica, ela tem os equipamentos básicos ali, tem uma base de clientes no bairro, ou seja, ela tem capital. Ela gera riqueza real ali na comunidade dela. Exato. Mas, como o custo para abrir uma empresa legalizada, tirar o alvará da prefeitura, pagar contador é tipo proibitivo para ela decide trabalhar na informalidade. Fica sem CNPJ. Fica sem. Então, para os olhos do Estado, o negócio maravilhoso dela simplesmente não existe. E por não existir no papel, ela acaba batendo num teto invisível, né? Exatamente. Sem o registro formal, ela não pode, por exemplo, ir num banco pegar um empréstimo com juros subsidiados para comprar um forno industrial maior e expandir a produção. O banco vai pedir documento que ela não tem. E ela também não consegue fechar um contrato para fornecer bolo para uma grande rede de padarias ou para um supermercado, porque eles exigem emissão de nota fiscal. Caramba! E se ela ficar doente, não tem proteção nenhuma do INSS também? Nada. E o valor do próprio negócio não pode ser usado como garantia de nada. Isso é o que eles chamam de capital morto. A riqueza existe no mundo físico, mas está travada do lado de fora do sistema legal. Nossa, isso muda totalmente a perspectiva da coisa. Ela fica ali presa num ciclo de mera sobrevivência. Mas aí a gente tem o outro lado, né? Enquanto o pequeno tenta sobreviver, o grande empresário repassa a conta daquela equipe gigantesca de advogados. Com certeza. E aí a gente entra na inflação de custos. Lembra da multinacional com um andar inteiro de contadores para as 2.000 horas? Lembro que eles absorvem o custo. Então, eles não tiram esse dinheiro do próprio bolso por pura bondade, né? Esse custo monumental de conformidade, ele é todo embutido na planilha de custos da empresa. E no fim do dia, quem paga a conta dessa planilha é a pessoa que está lá na ponta comprando o produto. Sem exceção, o pacote de arroz no mercado, a mensalidade da internet, o preço do smartphone, até o aluguel. Tudo tem embutido o preço desse departamento jurídico gigantesco. Ou seja, a burocracia encarece brutalmente nosso custo de vida. É por isso que a renda da população é tão espremida. As pessoas ganham relativamente pouco, mas pagam preços de país de primeiro mundo em serviços básicos. Porque estão, no fundo, financiando a ineficiência estrutural do governo a cada compra no mercadinho da esquina. Exato. Aqui é que a coisa fica realmente interessante. Porque, diante desse cenário quase de guerra, a pergunta que surge natural é: o resto do mundo também sofre assim? Economia avançada passa por isso? Ou o Brasil que corre essa maratona carregando uma mochila de chumbo nas costas? É uma mochila de chumbo que a maior parte do mundo já jogou fora há muito tempo. Sério? Sim. Os dados comparam o Brasil com os tigres asiáticos, tipo a Coreia do Sul, e até países mais recentes nessa corrida, como o Vietnã. E olha, mostra um abismo gigantesco que se formou. Mas qual que é a grande diferença na fundação desses modelos? Porque lá funciona e aqui não. É que o Brasil herdou e, pior, aperfeiçoou o chamado modelo cartorial. É uma herança lá dos tempos de colônia, que é toda baseada na desconfiança extrema. E no controle prévio, né? Isso, controle antes de tudo. Já as nações asiáticas, que tiveram aquele boom de crescimento, elas seguiram uma cartilha totalmente oposta. É a presunção de boa-fé e o fomento ao dinamismo. Tá, mas como que isso se reflete no dia a dia? Vamos imaginar, tipo, um jovem em Seul, na Coreia, querendo abrir uma startup de tecnologia e um jovem aqui em São Paulo querendo fazer o mesmo. Qual é o abismo prático entre eles? Olha a diferença. No modelo cartorial nosso, a abertura de empresa historicamente levava semanas
ou até meses. Ah, e uma junta comercial, prefeitura, pagar taxa em 3 bancos diferentes. Isso, reconhecer firma no cartório, aquele pesadelo. Enquanto isso, em Seul ou lá em Singapura, esse mesmo processo já migrou para sistemas digitais integrados faz tempo. Então é tudo online. Tudo. O jovem na Ásia abre empresa pelo celular em questão de, sei lá, poucas horas. O Estado age para facilitar a vida dele imediatamente. E a parte de pagar imposto. Porque abrir é uma coisa, manter é outra. No Brasil, a gente lida com um labirinto, né? É governo federal, estadual, municipal, cada um cobrando uma base diferente. Tem aquele efeito cascata infame de imposto em cima de imposto. O famoso ICMS, IPI, PIS, COFINS e ISS. Nem me fale. Já na Ásia e em quase toda a Europa, eles focam em sistemas bem simplificados. O imposto sobre valor agregado, o tal do IVA. O pessoal fala muito desse IVA. Porque é uma regra transparente. Uma alíquota só, a tributação incide só sobre o valor adicionado em cada etapa e não tem essa cascata que a gente sofre aqui. Mas, deixa eu questionar um pouco essa maravilha toda aí da Ásia. Porque essa ideia de fomentar primeiro, liberar tudo rapidão online e só fiscalizar depois, isso não é um convite aberto para fraude. Se o governo não checa documento por documento antes, a galera não vai se aproveitar para dar golpe? O que é fascinante aqui é entender a diferença de paradigma entre fricção preventiva e dissuasão. Como assim? O modelo de desconfiança nosso tenta impedir o golpe, criando uma pista de obstáculos gigante para todo mundo. Entendi. Nivela todo mundo para baixo. Isso. O problema é que isso pune a sociedade inteira, que é honesta, enquanto os fraudadores profissionais, eles sempre dão um jeito de burlar as regras, independentemente do tamanho da muralha. Verdade, o golpista se especializa na burocracia. E o modelo moderno, como funciona? O modelo moderno pensa assim: vamos remover o atrito, abre seu negócio aí, gera emprego para a galera, mas se a gente cruzar os dados e achar uma fraude, a punição vai ser severa, rápida e exemplar. Ah, então o medo de ser pego é o que freia o crime. Exato. A dissuasão funciona pela certeza da punição para quem comete o erro e não por paralisar quem está tentando fazer o certo. Caramba! Então não é só uma questão de comprar uns servidores melhores para a Receita Federal. É uma mudança filosófica mesmo. O Estado brasileiro parte do princípio de que você, cidadão, está agindo de má fé até que prove o contrário com, sei lá, 20 carimbos. É uma presunção de culpa econômica. Presunção de culpa econômica, cirúrgico. E é isso que trava o nosso voo. E agora a gente chega num ponto que... se o modelo simplificado que foca em fomento traz tanta riqueza, levanta países inteiros, por que o Brasil empacou? Porque, pensa bem, na natureza e na economia, se um sistema super ineficiente dura muito tempo, é porque tem alguém sendo muito bem alimentado por ele, né? Quem que lucra com essa bagunça toda? Você tocou na ferida agora e as fontes trazem um conceito da ciência econômica que explica isso como uma luva, ou rent-seeking. Rent-seeking, a busca de renda, né? Como que funciona isso? Bom, vamos imaginar a economia como a arte de criar riqueza. O engenheiro desenhando um motor novo, a confeiteira que a gente falou fazendo o bolo, eles estão criando valor novo para o mundo. Aumentando o tamanho do bolo, literalmente. Exato. Mas a busca de renda não cria nada de novo. Ela é o esforço que alguns fazem para manipular o ambiente político-legal só para abocanhar uma fatia maior da riqueza que já existe. Ou seja, em vez de inovar no mercado, o foco do cara é criar uma dificuldade artificial ali na lei para depois vender a facilidade. Perfeito. A complexidade burocrática ela não é um acidente histórico. Ele é um ecossistema altamente rentável. Rentável para quem? Para grupos de interesse. Quanto mais confusa for a lei, mais gente lucra cobrando consultoria para, navegar no sistema, despachantes, mega escritórios de advocacia que ganham bilhões em litígio tributário que dura 20 anos, o próprio sistema de cartórios. Toda uma indústria que prospera na dificuldade. Sim, se a lei tributária coubesse em 5 folhas claras, uma indústria bilionária evaporava do dia para a noite. Nossa!
A analogia que as fontes trazem sobre isso é sensacional. É como se a economia do Brasil fosse uma rodovia que precisa escoar toda a nossa produção. Aham, a rodovia. E o empreendedor, o cara do caminhão, ele só quer levar a carga dele do ponto A para o ponto B. Mas aí, a cada 2 quilômetros, tem um pedágio caríssimo, operado por um cara de farda, exigindo uma certidão diferente que só ele emite. E o único negócio que realmente ganha dinheiro sem nenhum risco nessa rodovia inteira é justamente a guarita do pedágio. E sabe qual é a pior parte? Por quê? Porque a estrada continua cheia de buraco. Por quê? Porque quem deveria usar o cimento e o asfalto para consertar a pista acabou gastando todo o dinheiro pagando as taxas desses pedágios no meio do caminho. Nossa, é muito isso. E isso explica perfeitamente a tal estagnação da produtividade que o artigo menciona. Como assim? O dinheiro que a dona da padaria usaria para comprar um software moderno ou que a fábrica usaria para treinar os operários, esse dinheiro todo vaza pelo ralo para pagar pedágio burocrático legalizado. É uma matemática cruel demais. Deixa eu tentar resumir com a nossa confeiteira. A confeiteira assa um bolo que vale, digamos, R$ 10. Ela gerou R$ 10 de valor. Isso. Mas para ela ter a permissão do governo para ligar o forno, provar que a farinha recolheu o ICMS certinho e que a batedeira segue a norma regulamentadora número tal, ela gastou R$ 9 pagando advogado, taxa e contador. E perdeu uma semana no processo. Pois é. Qual que é a produtividade real dela no fim das contas? Não são os R$ 10 do bolo. O lucro líquido, a produtividade despenca para quase zero. É uma ótima tradução da dinâmica. O custo de entrar em conformidade aqui no Brasil é tão astronômico que muitas vezes ele engole todo o valor que o trabalho gerou. Isso responde até uma frustração histórica nossa. De que o brasileiro não produz bem. Não é que o trabalhador daqui é preguiçoso ou incapaz. Longe disso. Ele trabalha pesado numa pista de lama, pulando obstáculo, enquanto o cara na Ásia ou na Europa está correndo de tênis de mola numa pista de atletismo perfeita. Então, o que tudo isso significa para a gente, no fim das contas? Para onde esse monte de dado aponta? Aponta para a conclusão de que não dá mais para tratar a simplificação estatal como um luxo, sabe? Ou um papo chato de economista. Tem que ser prioridade. Sim. Essa burocracia toda é um teto de vidro gigantesco em cima da sociedade. É ela que decreta que um talento lá da periferia tenha, uma chance quase zero de virar uma empresa gigante de tecnologia um dia. Porque o ingresso para entrar no jogo legal é caro demais. Isso, a burocracia sufoca a mobilidade social. E ouvindo tudo isso, fica muito claro o alerta das nossas fontes. Enquanto a gente não enfrentar esse rent-seeking, esses pedágios no meio do caminho, a gente vai ficar na arquibancada assistindo o resto do mundo evoluir. Totalmente. Hoje se fala tanto em economia 4.0, inteligência artificial para tudo, fluidez de dados em tempo real, e o Brasil corre o risco real de ficar de fora da festa, ali na porta, tentando reconhecer firma num papel timbrado. Num papel que ninguém mais usa. Exato. Se a gente quiser parar de ser o país do futuro e virar o país do presente, derrubar esse muro invisível de papelada não é só uma opção bonitinha. É o único caminho possível. É verdade. E, para a gente fechar esse nosso mergulho de hoje, acho que tem uma reflexão final que essas fontes todas deixam no ar, para quem está ouvindo a gente. Manda. Paralisa a economia e concentra dinheiro na mão de quem vende facilidade, né? E tudo isso nasce daquele modelo cartorial que a gente falou, focado na desconfiança crônica entre o governo e quem produz. A tal da presunção de culpa. Isso. Então, a grande pergunta que fica é: qual é o primeiro passo que a nossa sociedade precisa dar para quebrar esse ciclo secular de suspeita? Boa pergunta. Como que a gente faz a transição desse modelo de controle pelo medo para um modelo de confiança mútua, onde as pessoas podem arriscar, criar e construir sem ter que pedir licença e bater carimbo primeiro? Olha, a resposta para isso provavelmente não está escondida numa emenda constitucional de 1000 páginas, mas está na nossa própria capacidade de mudar a cultura e, começar a acreditar no potencial da nossa própria gente. Uma mudança de ótica super urgente. Muito o que se pensar, né? Muito mesmo. Fica a reflexão.